hoje eu quero falar sobre zelo litúrgico. Só que antes de falar sobre zelo litúrgico, eu quero pedir que você possa já se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Apertar aí o sininho para você receber as notificações. Então vamos lá. Zelo litúrgico. Por que o zelo litúrgico? Muitas pessoas podem pensar que isso é frescura, mas não é. O zelo litúrgico ele é fundamental porque a liturgia ela é o coração da nossa fé, da nossa igreja, e por isso a Sacrosanto Concílio fala que ela é a fonte e o ápice da vida cristã. Então tudo converge para a liturgia, ele nasce na liturgia e se converge para a liturgia. Por isso ela é muito importante. E hoje eu quero falar de algumas coisas muito simples do zelo litúrgico que ajuda a fazer com que a liturgia ela alcance aquilo que ela se propõe, que ela consiga, que nós consigamos celebrar o mistério que ela se propõe. Então, alguns cuidados que nós devemos ter na liturgia. Eu quero começar falando um pouco da preparação da celebração. O zelo litúrgico, ele passa pela preparação da celebração. A preparação da equipe litúrgica que deve se preparar, a preparação do celebrante, do padre que vai presidir a celebração e de todos aqueles que estão envolvidos para que a celebração tenha essa harmonia. Então a preparação é o primeiro elemento importantíssimo para o zelo litúrgico. Depois, alguns cuidados que são importantes, como por exemplo, cuidado com os paramentos litúrgicos. O padre ele deve ter um zelo com os seus paramentos litúrgicos, ou seja, o paramento precisa estar limpo, bem passado, usando, por exemplo, as cores do tempo litúrgico. A equipe de celebração, a mesma coisa, deve ter zelo com as suas vestes. Então, com as roupas limpas, bem passadas, de acordo com o tempo litúrgico. Compondo todo o paramento, vamos lembrar aí do calçado, né? Eu já vi muito padre celebrando de tênis. Isso é um relaxo com a liturgia. O calçado mais adequado para você celebrar, quando está presidindo a celebração, é um sapato social preto. Então evite usar tênis para celebração, sandálias, sapato de cores aberrantes. O único que pode celebrar com sapato vermelho, por exemplo, é o Papa, mas os padres devem celebrar sempre com sapato social preto. Esse seria o ideal dentro dessa composição do zelo litúrgico. Ainda falando para nós, padres, faz parte do zelo litúrgico a preparação da homilia. Uma homilia bem preparada é uma homilia que não se alonga. É uma homilia onde com 10 a 12 minutos, no máximo 15, você consiga dar o recado, passar a mensagem, falando das 3 leituras e do contexto litúrgico, do ano litúrgico, e também do contexto da celebração e da comunidade. Se o padre preparou antes, ele consegue, com 10 a 12 minutos, fazer uma homilia muito boa, sem se alongar. Outra coisa que faz parte do zelo litúrgico é você ter cuidado com a Eucaristia. Isso serve para os ministros da Eucaristia, mas também para quem recebe a Eucaristia. Evite distribuir pãezinhos na missa para a criança que não recebeu a Eucaristia, ou então dar a hóstia sem consagrar lá na sacristia. Isso não é educativo, mesmo que a criança ela queira receber isso, aí cabe aos pais, ao responsável pela criança, começar a ensiná-la desde pequena que aquilo não é qualquer coisa, aquilo que você está recebendo é o corpo de Cristo. Então se você dá um pãozinho, uma hóstia sem consagrar, você de certa forma está banalizando a Eucaristia. Eu sei que vai ter gente que discorda disso, mas de acordo com as normas litúrgicas isso não é recomendado. É um momento oportuno para você fazer uma catequese com seu filho, com a sua filha, quando ela pede um pãozinho, uma hóstia consagrada, que não é consagrada, e você vai à sacristia para pedir para o ministro, para o padre, essa hóstia. Aproveite para ensinar a criança que aquilo não deve ser feito. Outra recomendação importante dentro do zelo litúrgico é com relação às toalhas do altar. As toalhas do altar, geralmente elas são toalhas brancas em qualquer tempo litúrgico. Eu já vi muita paróquia, muita igreja com toalhas com as cores do tempo litúrgico, sem nenhuma toalha branca em cima. A toalha do altar sempre tem que ser toalha branca.
Se você colocou uma toalha vermelha, por exemplo, coloque uma toalha branca por cima. Se colocou uma verde, coloque uma branca por cima, uma virenda. Aquela que vai por cima do altar sempre precisa ser uma toalha branca. Outro elemento que faz parte do zelo litúrgico eu já disse a preparação, agora a compenetração durante a celebração. Quando você vai à missa, quando você vai a uma celebração, vá com o propósito de participar dessa celebração. Então, procure concentrar na celebração. Não fique observando nas pessoas que estão do seu lado, não fique observando o que está acontecendo, deixando de acontecer lá no altar. Tenha uma compenetração e você participa de fato da celebração se você tiver essa concentração. Depois, o cuidado com objetos litúrgicos. Os objetos litúrgicos, eles precisam de cuidados. Muita gente diz, o objeto litúrgico é muito caro, um vaso é muito caro, um vaso sagrado, um cálice, uma patena, são caros porque são nobres. E é importante que seja nobre, você não pode celebrar com qualquer coisa. O zelo litúrgico pede que você celebre com coisas que sejam de fato coisas materiais nobres. Não pode ser um material de vidro, por exemplo, um cálice de vidro, um cálice de plástico. Isso é banalização da liturgia, banalização do sagrado. Então não é por acaso que os materiais litúrgicos são caros, porque eles são nobres. Quanto mais nobre, mais caro esse material. Se você tem zelo litúrgico, você vai ter esse cuidado. Você vai ter o cuidado de ter um material que seja um material valioso para celebrar, porque a Eucaristia precisa estar em materiais valiosos. Então evite celebrar com coisas de qualquer jeito, com coisas banais. Na hora de adquirir os vasos sagrados, verifique se de fato eles são vasos que são dignos de serem celebrados com ele. Por isso que não se pode celebrar com qualquer coisa. A liturgia, o elemento fundamental dela é a fidelidade à tradição e não a criatividade na liturgia. Esse é um cuidado importante que faz parte do zelo litúrgico, você ter esse cuidado com a fidelidade, com a tradição da liturgia. Às vezes as pessoas querem ser criativas dentro da liturgia, empobrece a liturgia. O grande perigo da liturgia é se tornar um teatro. Por isso as equipes litúrgicas, fica essa recomendação. Na hora de você fazer alguma coisa dentro da liturgia, para evidenciar a liturgia, tome cuidado, porque o sublime e o ridículo, eles se tocam nos seus extremos. Então tome esse cuidado. A liturgia precisa ter fidelidade à sua tradição. Então, se você quer conhecer mais sobre zelo litúrgico, eu recomendo que você leia a Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, que traz ali todas as recomendações litúrgicas do zelo litúrgico. Então, é essa a dica de hoje. E para finalizar, eu gostaria de pedir sugestões para vocês que assistem o meu vídeo, que compartilham os vídeos. Deixa ali no seu comentário sugestão que você gostaria de temas que fossem tratados com relação à liturgia, à igreja, temas relacionados à igreja de um modo geral. Dê a sua dica, a sua sugestão e eu vou preparar o tema de acordo com aquilo que você sugeriu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.